Vai ser assim o telejornal. Boa noite. O suspense está à beira de terminar. Cavaco Silva vai anunciar quem é o próximo primeiro-ministro. O presidente irá falar ao país dentro de instantes. Estamos a ver em direto a sala do Palácio de Belém, de onde Cavaco Silva vai anunciar a sua decisão aos portugueses. Ele sairá daquela porta. Os partidos políticos aguardam com expectativa esta decisão do presidente. Vamos ouvir logo a seguir as reações do PSD, que tem a sua comissão política reunida na sede do partido em Lisboa. O CDS anunciou que vai reagir às palavras do presidente pela voz de Nuno Melo no Porto, na Assembleia da República. Vamos ouvir as reações do Partido Socialista, do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes. Vamos em direto para o Palácio de Belém, onde se encontra Luísa Bastos. Boa noite, Luísa. Qual é a hora precisa a que o Presidente fará a sua declaração ao país? Será às 20h05 que Cavaco Silva vai pôr fim à dúvida dos últimos dias e anunciar quem vai convidar para formar governo. Tudo indica que a escolha vai recair sobre Pedro Passos Coelho, tendo em conta que foi a coligação PSD-CDS que venceu as eleições. Mesmo sabendo que essa coligação não tem condições de formar um governo estável e duradouro, como pediu, se PS, PCP e Bloco de Esquerda cumprirem a promessa de rejeitar o programa do governo, esse executivo corre mesmo o risco de cair. Cavaco Silva também não deixará esta noite, certamente, de responsabilizar os partidos pela falta de condições de estabilidade para o país, que ele considera essenciais para ultrapassar os problemas. A incógnita maior é saber se Cavaco Silva dirá alguma coisa sobre o que fará se, de facto, como se espera, esse governo de Pedro Passos Coelho acabar por cair no Parlamento. Essa declaração para escutar às 20h05. Voltaremos então em direto ao Palácio do Belém quando forem 8h05 em ponto para ver a declaração do Presidente. O acordo à esquerda poderá estar iminente. A agência Lusa cita uma fonte socialista segundo a qual António Costa disse aos deputados do PS que poderá fechar em breve as negociações com o Bloco de Esquerda e o PCP para celebrar um acordo de incidência parlamentar. Costa garantiu aos deputados que as negociações com o Bloco de Esquerda estão praticamente concluídas e com o PCP está apenas em causa uma questão de calendário. Na mesma reunião, o líder do PS revelou que vai propor o nome de Ferro Rodrigues para Presidente da Assembleia da República e Carlos César para líder da bancada parlamentar. PS, PCP e Bloco ainda não assinaram nenhum acordo, as reuniões continuam e os três partidos da esquerda ainda não se sentaram juntos à mesma mesa. Ninguém quer abrir o jogo, pelo menos antes de conhecer os trunfos do adversário. Parece ser esta a estratégia dos partidos que procuram à esquerda um entendimento. No Partido Socialista, Porfírio Silva escreveu no Facebook: a direita quer formar governo, mas quer que o programa do governo a escrutinar seja o nosso. É a resposta do dirigente socialista a quem exige ao PS que mostre o acordo com o PCP e o Bloco de Esquerda. Porfírio Silva fala mesmo num esquema já usado pela coligação. Mais uma vez, querem que se discutam as nossas propostas em vez de se discutirem as propostas deles. É nesse jogo, afirma, que o PS não pode entrar. Nos bastidores, as reuniões bilaterais prosseguem entre socialistas, comunistas e bloquistas. Pouco ou nada é avançado sobre estes encontros. O que é dito é quase arrancado a ferros. Independentemente de tudo, a privatização da TAP tem que ser cancelada. Nós exigíamos e defendíamos esta medida no passado, nós defendemos-la imediatamente e pensamos que está ao alcance do nosso país e tem que ser tomada o quanto antes. Ainda esta quinta-feira, no editorial do Avante, o órgão oficial do partido afirma que há significativas diferenças entre o PCP e o PS, mas o título não podia ser mais esclarecedor. Podem contar com o PCP. Para os próximos dias estão marcadas novas reuniões. Ninguém confirma, no entanto, se está para breve um novo patamar de negociações. A 3
e com os dirigentes máximos dos 3 partidos. Vamos já para o Palácio de Belém. A Luísa Bastos, nesta altura, o Presidente estará quase a aparecer. Exatamente, estamos já na contagem decrescente para ouvir as palavras de Cavaco Silva, ele que vai falar durante cerca de 9 minutos para anunciar então a formação do próximo governo, ele que deverá indigitar Pedro Passos Coelho para essa tarefa, mesmo sabendo que esse é um governo que corre o risco de cair perante a hipótese de um entendimento à esquerda. Foi isso mesmo que António Costa veio dizer a Cavaco Silva. Ainda assim espera-se que o Presidente siga a tradição da democracia portuguesa. Vamos ouvir. Portugueses, na comunicação ao país que realizei em 6 de outubro, afirmei que Portugal necessita de uma solução governativa que assegure a estabilidade política. Referi também que essa solução governativa deve dar garantias firmes de que respeitará os compromissos internacionais historicamente assumidos pelo Estado português e as grandes opções estratégicas adotadas desde a instauração do regime democrático, opções que, importa ter presente, foram sufragadas pela esmagadora maioria dos cidadãos nas eleições do dia 4 de outubro. Os contactos efetuados entre os partidos políticos que apoiam e se revêem no projeto da União Europeia e da Zona Euro não produziram os resultados necessários para alcançar uma solução governativa estável e duradoura. Esta situação é tanto mais singular quanto as orientações políticas e os programas eleitorais desses partidos não se mostram incompatíveis, sendo, pelo contrário, praticamente convergentes quanto aos objetivos estratégicos de Portugal. Daí o meu repetido apelo a um entendimento alargado em torno das grandes linhas orientadoras da política nacional. Lamento profundamente que, num tempo em que importa consolidar a trajetória de crescimento e criação de emprego, e em que o diálogo e o compromisso são mais necessários do que nunca, interesses conjunturais se tenham sobreposto à salvaguarda do superior interesse nacional. Assim ocorreu em todos os atos eleitorais em que a força política vencedora não obteve a maioria dos deputados à Assembleia da República, como aconteceu nas eleições legislativas de 2009, em que o Partido Socialista foi o partido mais votado, elegendo apenas 97 deputados, não tendo as demais forças políticas inviabilizado a sua entrada em funções. Tive também presente que a União Europeia é uma opção estratégica do país. Esta opção foi essencial para a consolidação do regime democrático português e continua a ser um dos fundamentos da nossa democracia e do modelo de sociedade em que os portugueses querem viver uma sociedade desenvolvida, justa e solidária. A observância dos compromissos assumidos no quadro da zona euro é decisiva. É absolutamente crucial para o financiamento da nossa economia e, em consequência, para o crescimento da economia e a criação de emprego. Fora da União Europeia e da zona euro, o futuro de Portugal seria catastrófico. Em 40 anos de democracia, nunca os governos de Portugal dependeram do apoio de forças políticas anti-europeístas, isto é, de forças políticas que, nos programas eleitorais com que se apresentaram ao povo português, defendem a revogação do Tratado de Lisboa,
do Tratado Orçamental, da União Bancária e do Pacto de Estabilidade e Crescimento, assim como o desmantelamento da União Económica e Monetária e a saída de Portugal do euro, para além da dissolução da NATO, organização de que Portugal é membro fundador. Este é o pior momento para alterar radicalmente os fundamentos do nosso regime democrático, de uma forma que não corresponde sequer à vontade democrática expressa pelos portugueses nas eleições do passado dia 4 de outubro. Depois de termos executado um exigente programa de assistência financeira que implicou pesados sacrifícios aos portugueses, é meu dever, no âmbito das minhas competências constitucionais, tudo fazer para impedir que sejam transmitidos sinais errados às instituições financeiras, aos investidores e aos mercados, pondo em causa a confiança e a credibilidade externa do país que, com grande esforço, temos vindo a recuperar. Devo, em consciência, dizer aos portugueses que receio muito uma quebra de confiança das instituições internacionais nossas credoras, dos investidores e dos mercados financeiros externos. A confiança e a credibilidade do país são essenciais para que haja investimento e criação de emprego. É tanto mais incompreensível que as forças partidárias europeístas não tenham chegado a um entendimento quando, num passado recente, votaram conjuntamente na Assembleia da República a aprovação do Tratado de Lisboa, do Tratado Orçamental e do Mecanismo Europeu de Estabilidade, enquanto os demais partidos votaram sempre contra. Cabe ao Presidente da República, de forma inteiramente livre, fazer um juízo sobre as diversas soluções políticas com vista à nomeação do Primeiro-Ministro. Se o governo formado pela coligação vencedora pode não assegurar inteiramente a estabilidade política que o país precisa, considero ser muito mais graves as consequências financeiras, económicas e sociais de uma alternativa claramente inconsistente sugerida por outras forças políticas. Aliás, é significativo que não tenham sido apresentadas por essas forças políticas garantias de uma solução alternativa estável, duradoura e credível. Portugueses, a responsabilidade do Presidente da República na formação do Governo encontra-se regulada no artigo 187 da Constituição, segundo o qual o Presidente deve nomear o Primeiro-Ministro, tendo em conta os resultados eleitorais, depois de ouvidos os partidos políticos com representação parlamentar. Sigo a regra que sempre vigorou. Repito, a regra que sempre vigorou na nossa democracia. Quem ganha as eleições é convidado a formar governo pelo Presidente da República. No entanto, a nomeação do Primeiro-Ministro pelo Presidente da República não encerra o processo de formação do governo. A última palavra cabe à Assembleia da República, ou, mais precisamente, aos deputados à Assembleia da República. A rejeição do programa do governo, por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, implica a sua demissão. É, pois, aos deputados que cabe apreciar o programa do Governo que o Primeiro-Ministro apresentará à Assembleia da República no prazo de 10 dias após a sua nomeação. É aos deputados que cabe decidir, em consciência
e tendo em conta o superior interesse nacional, se o Governo deve, ou não, assumir em plenitude as funções que lhe cabem. Como Presidente da República, assumo as minhas responsabilidades constitucionais. Compete agora aos deputados assumir as suas. Boa noite. Cavaco Silva, como se esperava, a escolher Pedro Passos Coelho para formar governo, tendendo, diz Cavaco Silva, a alternativa que, no entender do Presidente, não é credível, é aliás inconsistente, foi esta a palavra utilizada por Cavaco Silva para classificar a alternativa apresentada por António Costa, que passará por um apoio do PCP e do Bloco de Esquerda, partidos que Cavaco Silva considera aqui anti-europeístas. O Presidente a dizer também que tudo fará para que Portugal não perca a confiança lá fora e a carregar nas palavras sobre a ameaça que paira sobre o país, se de facto essa opção vier a ser tomada, se o Governo de Passos Coelho acabar por ser chumbado no Parlamento. Cavaco Silva também a deixar uma crítica muito clara aos partidos que não conseguiram chegar a um entendimento, PSD, CDS e Partido Socialista, dizendo que colocaram acima dos interesses do país interesses conjunturais. Já vamos ter reações a este discurso de Cavaco Silva. Na nossa companhia está o diretor do Diário de Notícias, André Macedo. Boa noite. Olá. Isto foi um murro na mesa do Presidente. Eu tenho aqui um conjunto de frases. Os interesses conjunturais sobrepuseram-se ao superior interesse nacional. Este é o pior momento para mudar de rumo. Receio muito uma quebra de confiança dos credores e dos mercados. Nunca um governo dependeu do apoio de forças anti-europeístas. Enfim, Cavaco, como é que se pode ler isto? Cavaco brutalizou, o Presidente da República brutalizou o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, demonizou esses dois partidos, embora não tenha deixado de criticar PS, PSD e CDS por não terem sido capazes de chegar a um acordo e que, portanto, acabou por proporcionar este cenário. Mas, de facto, como tu dizes, a brutalidade das expressões usadas por Cavaco Silva são como nunca visto. Ou seja, este é um discurso mais político dos discursos do Presidente da República. O Presidente da República também serve para isso e, portanto, embora este discurso possa agora agoniar muita gente, a verdade é que a capacidade ou a margem de manobras do Presidente da República permite-lhe fazer este discurso. Diferente serão as consequências. Mas é um discurso muito diferente dos discursos dos presidentes, que são sempre muito cautelosos, a dizer apelo ao diálogo, tem essa conversa um pouco redonda, os presidentes historicamente. E este não, foi um discurso muito político, foi um discurso de um homem que se considera a última barreira. O problema é esse, é que ele provavelmente não é a última barreira, como ele próprio acaba por reconhecer, porque o Parlamento, a Assembleia da República, os deputados eleitos, se o programa de governo do PSD e CDS chumbar, porque se chumbar, se houver acordo à esquerda, então mas ele não será a torna última claro barreira. O que é que vai fazer sempre. Ele tem esta frase referindo-se à alternativa de esquerda como alternativa inconsistente. Portanto, isto significa que, caindo o governo de Passos Coelho, que agora é nomeado, irá ele nomear uma alternativa que ele já descreve esta noite como inconsistente? Eu diria que ele não excluiu todas as possibilidades e, na verdade, do ponto de vista constitucional, a doutrina divide-se como sempre e, portanto, no limite dos limites, numa situação perfeitamente estrambólica, ele poderia manter este governo de gestão, mas isso iria contra aquilo que ele próprio disse, que é a necessidade de respeitar os compromissos internacionais imediatos do país, o Orçamento de Estado, para começar, mas a verdade é que ele não tem grande capacidade para poder evitar esse tal acordo à esquerda que pode levar António Costa a Primeiro-Ministro. Vamos então dar um salto em direto para o Parlamento, onde temos já uma reação, Tiago Contreiras, do PS. Já aqui está junto aos jornalistas o deputado João Soares, acompanhado também de Pedro Filipe Soares do Bloco de Esquerda, portanto será uma sequência de reações às palavras de Cavaco Silva. João Soares, como é que ouviu as palavras do Presidente? O Partido Socialista lamenta e estranha esta decisão do Sr. Presidente da República. Lamenta porque esta decisão faz o país perder tempo, quando precisava ter uma solução rápida em matéria de nomeação do Governo, e também estranha porque esta decisão está em contradição com aquilo que desde há mais de um ano, como aliás ele sublinhou, o Sr. Presidente da República sempre tem dito, que não daria posse
a um Primeiro-Ministro que não lhe assegurasse uma solução estável e duradoura em termos de maioria parlamentar. Ora, a única solução estável e duradoura, como os portugueses já compreenderam ao longo deste processo complicado de negociações entre as lideranças partidárias, é aquela que resultará do entendimento político entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP. É o Partido Socialista. Os interesses estruturais tenham ficado acima do interesse nacional. Como é que comenta estas palavras? Eu lamento esta intervenção do Sr. Presidente da República, que introduz mais alguma confusão do ponto de vista político num processo que podia ser perfeitamente claro e deve ser perfeitamente claro. Dr. João Soares, o Presidente Cavaco Silva utilizou uma linguagem dura, nomeadamente para as restantes forças políticas, para além da coligação Portugal à frente. Se acha que poderá estar na calha um governo de iniciativa presidencial? É a pergunta para João Soares. Penso, muito sinceramente, que esta decisão do Sr. Presidente da República faz o país perder tempo, porque inevitavelmente aquele que foi indigitado como futuro Primeiro-Ministro vai cair nesta Assembleia da República. Não tenho sobre isso nenhuma espécie de dúvidas. E, portanto, vai ser preciso chamar alguém que esteja em condições de assegurar um governo estável e duradouro em termos de apoio parlamentar. E isso só pode ser feito pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português. António Costa anunciou hoje um acordo de incidência parlamentar. A respeito da notícia conhecida há pouco do acordo de incidência parlamentar que poderá estar na forja Costa entre disse, PS, PCP como e aliás Bloco de têm dito, que era líder coordenadora do Bloco de Esquerda, que era o líder do PCP, que não há condições para um governo da direita. E não há. Por isso é que é particularmente estranho e de lamentar que o Sr. Presidente da República tenha indigitado alguém que sabe que não tem condições para assegurar um governo estável e duradouro. Há aqui mais uma questão. Se parece que Cavaco Silva faz um desafio aos deputados para votarem contra a moção de rejeição. Os socialistas estão unidos no apoio a uma solução que é uma solução histórica no nosso país e que pela primeira vez pode acabar com aquilo que era um conceito abstruso do ponto de vista democrático, que era o do chamado arco governativo. Dr. João Soares, só para explicar muito rapidamente. Lamentos de João Soares perante esta decisão do Presidente da República. Não me parece possível. Vamos ouvir e acabei de estar durante mais umas palavras do deputado socialista. Sabe, numa reunião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Aqui estão a reação do líderes. PS. Agora vamos dar um salto para a sede do PSD, onde temos agora Marco António Costa. Que vão no seguinte sentido. O Partido Social Democrata considera que a decisão do Sr. Presidente da República de indigitar para Primeiro-Ministro o Presidente do PSD, na qualidade de líder da coligação que venceu as eleições legislativas do passado dia 4 de outubro, constitui o respeito pela expressão democrática dessas mesmas eleições livremente ocorridas em Portugal. E está em total conformidade com a regra e a prática constitucional que regeu e rege a nossa democracia durante todos estes anos. Sempre assim foi no passado, não haveria razão para que agora assim não fosse. Por outro lado, tal como afirmou o Sr. Presidente da República, fecha-se agora o tempo do Sr. Presidente da República e abre-se um novo ciclo, um novo tempo, que é o tempo de um novo governo e da responsabilidade das forças políticas com assento parlamentar de saber respeitar e honrar aquela que foi a vontade popular, criando as condições que são indispensáveis para garantir a estabilidade política do governo, que vai ser empossado, e ainda a manutenção das condições de confiança que garantem a continuação do crescimento económico e da recuperação do emprego que Portugal tem vivido de forma tão acentuada nos últimos tempos e que se projeta que possa continuar a viver no futuro. Dito de outra forma, é o tempo da responsabilidade do Parlamento. Para tal, é indispensável que seja possível contar com o sentido de responsabilidade daqueles que no arco parlamentar, no passado, sempre estiveram coincidentes com as grandes causas nacionais e com os grandes objetivos nacionais. É hoje patente que se a coligação não pode oferecer uma solução de maior estabilidade para o futuro, tal se deve exclusivamente à responsabilidade do Partido Socialista, que não quis, de forma manifesta, dar qualquer oportunidade a que se criasse condições de um entendimento com a coligação,
de forma a ser oferecida a estabilidade que o país precisa e deseja. É por isso que estamos certos que, se até agora não foi possível encontrar essa disponibilidade do Partido Socialista, que no âmbito da responsabilidade parlamentar que seja possível encontrar a estabilidade que não foi até aqui encontrada nas negociações. Fecha-se o tempo do Sr. Presidente da República, abre-se um tempo de responsabilidade política do Parlamento, mas, acima de tudo, abre-se um tempo de respeito pelo resultado eleitoral do passado dia 4 de outubro. Da nossa parte, tudo faremos para apoiar, como fizemos nos últimos 4 anos, Portugal, nesta caminhada de recuperação económica e social, garantindo aos portugueses que não viraremos as costas em circunstância alguma, a qualquer dificuldade, no sentido de garantir que essa recuperação da nossa economia e a diminuição do desemprego e o crescimento do emprego continua a ser uma realidade no futuro. Muito obrigado, Sr. Jornalistas. De Marco António Costa, do PSD, voltamos para o Parlamento, onde permanece o Tiago Contreiras, agora para a reação do Bloco de Esquerda e do PCP. Tiago. Já aqui está junto aos jornalistas Pedro Filipe Soares, ele é líder parlamentar do Bloco de Esquerda, a quem peço um comentário às palavras do Presidente da República, tendo em conta que Cavaco Silva considera que este não é o momento para alterar radicalmente os fundamentos do regime democrático. Boa noite. Nós, escutando as palavras do Presidente da República, percebemos que há uma legitimidade constitucional e formal para esta decisão. No entanto, as bases em que ela foi tomada ignoram completamente as audições que existiram junto dos partidos políticos e aquilo que o Bloco de Esquerda disse, colocando o Presidente da República quase como um comentador de direita em todas as suas afirmações. Ora, o país precisava de um Presidente da República responsável, que não fizesse o país perder tempo e que não se comportasse como se estivesse dependente da sua costela de direita, particularmente de apoio a PSD e CDS. Ora, do nosso ponto de vista, nós cumpriremos aquela que foi a nossa palavra dada logo na noite das eleições. PSD e CDS perderam a maioria, perderam a legitimidade para continuar a governar e só o Presidente da República é que lhes quer salvar nesta situação. Da nossa parte, rejeitaremos este governo e, no que de nós depender, ele não terá a viabilidade do seu programa de governo. Pergunta para o líder parlamentar bloquista se a esquerda admite que não haja uma rejeição do programa do governo. Eu creio que o jogo está a ser colocado é tentar dar algumas semanas, uma semana e meia mais de vida a este governo, particularmente à vida política de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas. Eu repito aquilo que nós dissemos e que temos vindo a trabalhar desde a noite das eleições. Estamos disponíveis para uma alternativa, sempre o dissemos, e ao longo destas semanas a fomos materializando. Dissemos ao Presidente da República que não fazia sentido perder tempo ao indigitar Pedro Passos Coelho. O Presidente da República preferiu dar aso ao seu apoio a Passos Coelho e a Paulo Portas e com isso fazer o país perder tempo. Da nossa parte, tudo faremos para rejeitar o governo aqui na Assembleia da República. Está na forja um acordo de incidência parlamentar com o PS? Temos dito ao longo das semanas que estamos em negociações, é público isso, mas como temos dito também, as negociações fazem-se à mesa e por isso não faz sentido estar publicamente a avançar aquilo que ainda está a ser discutido entre os partidos. Muito obrigado. Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, encaminha-se para junto do jornalista João Oliveira para um comentário às palavras do Presidente da República. Boa noite. Para o PCP, esta decisão do Sr. Presidente da República é uma decisão inaceitável, que revela um absoluto desprezo pela vontade expressa pelo povo português nas últimas eleições legislativas do dia 4 de outubro, que revela uma total ausência de imparcialidade com o Presidente da República a pôr-se ao serviço do PSD e do CDS, cuja ação governativa os portugueses quiseram ver interrompida, de resto com um resultado claro nas últimas eleições legislativas, e é uma decisão que traduz uma postura de confronto e de desrespeito pela Constituição da República Portuguesa, onde estão consagrados os fundamentos do regime democrático que o Presidente da República devia respeitar e, assim, acaba por desrespeitar com esta decisão.
Nessa medida, o Presidente da República é inteiramente responsável e terá que assumir todas as consequências pela instabilidade que cria e que resultará desta decisão que assumiu. Da parte do PCP, nós reafirmamos que apresentaremos na Assembleia da República uma moção de rejeição do programa do Governo apresentado pelo PSD e CDS para que este Governo possa ser interrompido na sua ação destruidora do país e das condições de vida dos portugueses e do nosso futuro coletivo. Pergunta para João Oliveira, em relação às palavras de Cavaco Silva, confronto para com a esquerda, entende quem faz a pergunta se há a hipótese de um governo de iniciativa presidencial. O Sr. Presidente da República, com esta decisão, optou de facto por essa postura de confronto com a Constituição, de confronto com a vontade dos portugueses e por uma postura que é ela própria geradora de instabilidade e terá que ser responsável pelas consequências que daí advierem. Sobretudo num quadro em que estava claro desde a noite das eleições que PSD e CDS não tinham condições para continuar a governar, que havia na Assembleia da República uma maioria formada à margem desses dois partidos e que havia desde o início expressa a vontade de apresentar uma moção de rejeição, pelo menos da parte do PCP, isso ficou claro, não foi apenas da parte do PCP, mas nós deixámos isso bem claro logo na noite das eleições, e sobretudo, depois daquilo que foi dito e que ainda ontem foi transmitido ao Sr. Presidente da República, particularmente da nossa parte, reafirmando que há na Assembleia da República uma maioria de deputados, que é condição bastante para que se forme uma outra solução governativa que apresente o seu programa, que entre em funções e que adote uma política que seja ela própria o garante de uma solução duradoura, nós próprios tínhamos dado esse sinal de que esta solução era a solução que tinha garantido à partida toda a instabilidade. O Sr. Presidente da República optou por isso, será responsável pelas consequências dessa postura. A reação do PCP, agora vamos em direto para Gaia, onde temos a reação de Nuno Melo, do CDS. É que seria estranho e certamente dividiria e muito o país. O Sr. Presidente da República fez aquilo que todos os Presidentes da República fizeram nos últimos 40 anos. Deu lugar, como Primeiro-Ministro, ao representante do partido que mais votos teve contados nas urnas. E recordou, e bem, que quando em 2009 o Partido Socialista teve uma maioria relativa, nem o CDS, nem o PSD colocaram qualquer obstáculo à indigitação de um Primeiro-Ministro socialista ou tentaram impedir a aprovação do respectivo programa de governo. Outros exemplos poderiam ter sido dados, como em 1987, quando Mário Soares, por exemplo, rejeitou um governo do PS e do PRD com o apoio parlamentar do PCP e justificou. Ou, mais tarde, em 1996, quando nos Açores o PS venceu com uma maioria relativa e Carlos César foi empossado presidente do governo regional, sendo recusado um governo regional do PSD e do CDS. E traçou uma fronteira fundamental entre aquilo que verdadeiramente aqui está em causa. A opção entre aqueles que são partidos europeístas, os partidos que defendem a União Europeia, o euro, a NATO, o Tratado Orçamental, as regras essenciais de uma economia de mercado, e os outros partidos de que nenhum governo nestes 40 anos dependeu, partidos que rejeitam programaticamente tudo isto. E como é evidente, num sentido de responsabilidade, que aqui também foi assumido no que teve a ver com o Sr. Presidente da República, há um outro que se abre num novo ciclo no Parlamento, numa decisão que cabe aos deputados, e o que será de esperar é que esses deputados façam o que tem que ser feito, conferindo estabilidade ao país, porque só com essa estabilidade teremos confiança, teremos investimento, continuaremos este ciclo de crescimento e asseguraremos postos de trabalho com vantagem para Portugal, como de resto nos últimos 4 anos foi, em cima de todas as dificuldades recebidas em 2011, conseguido, como se viu e como a Europa inteira registra. O CDS entende que este será um governo a prazo, com as já anunciadas moções de rejeição por parte do Bloco de Esquerda e PCP, nomeadamente? Como disse, eu não antecipo ciclos. Agora, a responsabilidade é dos senhores deputados, que na Assembleia da República dirão aquilo que tenha que ser dito e assumirão certamente na devida proporção. Muito obrigado. Então, de Nuno Melo. Reação de Nuno Melo do CDS. Agora vamos para o Parlamento, outra vez em Lisboa, onde vamos ter a reação dos Verdes.
é para complementar as reações da esquerda, já aqui está Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista Os Verdes, também para uma reação às palavras de Cavaco Silva, de há pouco. Como é que ouviu a declaração do Presidente da República, Heloísa Apolónia? Uma pergunta um pouco mais extensa, que não era esperada insistir na tónica de que há um confronto com a esquerda. Os verdes lamentam profundamente a decisão do Sr. Presidente da República, de qualquer modo não ficam surpreendidos. E não ficamos surpreendidos porque o Sr. Presidente da República, durante o seu mandato, tem-se pautado sempre por uma falta de isenção e tem tido uma postura de amparo completo ao PSD e ao CDS. E é isso que veio, mais uma vez, revelar hoje. Aquilo que o Sr. Presidente da República veio fazer, através da sua decisão, foi optar pela solução mais instável para o país. O Sr. Presidente da República, que clama tanto por estabilidade, veio justamente optar por uma opção que sabe que não tem qualquer durabilidade. Estão anunciadas moções de rejeição. Se todos os partidos tiverem palavra, essa moção de rejeição será ao programa do Governo, será aprovada e, portanto, o Governo não continuará. E temos aqui uma solução de profunda instabilidade no país, quando o Sr. Presidente da República sabe, porque ouviu os partidos políticos, que poderia ser criada uma alternativa. Reação de Apolónia dos Verdes, a última reação desta noite. André Macedo, a questão que está-se a colocar é, no fundo, se Cavaco Silva fez bem em nomear Passos Coelho ou fez mal porque tinha um acordo já à esquerda. Mas não tinha esse acordo e por isso é Ainda bom... não existe esse acordo. Não existe esse acordo e, portanto, é bom dizer que o Presidente tomou a decisão que poderia tomar hoje, porque o Partido Socialista ainda não apresentou acordo nenhum e, portanto, a fase... Não há nada assinado. Não há nada assinado, não há nada claro, não há nada divulgado, há pingas de informação que é preciso consolidar e o Presidente disse que, além disso, vai fazer tudo, o que não quer dizer que possa fazer tudo, mas tudo fará para exigir muito a este acordo. E, portanto, para consolidar a informação, aquilo que acontece é que Passos Coelho vai tomar posse, o Governo apresentará, será depois derrubado ao fim de poucos dias no Parlamento, e António Costa, se na altura tiver um programa de governo com o apoio parlamentar do PC e do Bloco de Esquerda, irá apresentar essa solução ao Presidente e o Presidente, apesar destas reservas, apesar destas críticas brutais ao Partido Comunista e ao Bloco, não terá grande alternativa senão nomear António Costa Primeiro-Ministro, porque na verdade se António Costa não fosse nomeado Primeiro-Ministro, o que é que aconteceria? Estes partidos da esquerda têm um forte peso nas ruas, nas empresas públicas e, portanto, não só António Costa se tornava o mártir da esquerda, como o país iria paralisar-se, contradizendo exatamente aquilo que o Presidente quer, que é alguma estabilidade. E, portanto, apesar destes discursos circulares dos partidos, que parece que falam da gruta de Kandahar no Afeganistão, estão parados no tempo, quando, na verdade, os portugueses querem é saber o que é que vai acontecer daqui para a frente. E não consideras importante que se conheça o teor desse acordo de esquerda, que aparentemente está quase fechado, o mais depressa possível, para as pessoas poderem avaliar o que é que lá está? É fundamental, até para perceber até que ponto é que foi o Partido Socialista que se mexeu do centro mais para a sua esquerda ou até a extrema-esquerda, e, portanto, é preciso ver, no caso das pensões, no caso dos compromissos salariais com a função pública, no caso dos impostos, o que é que acontece. Porque é essa leitura que vai interessar mais aos mercados e aos parceiros europeus. É melhor desse ponto de vista, do ponto de vista externo, ter um Partido Socialista no governo com o apoio parlamentar, ou seja, com o PC e o Bloco fora, embora dando apoio, podendo isso tornar o governo mais instável a prazo e ser mortal para o PS, mas isso é um problema do PS, mas para fora é melhor ter esse acordo parlamentar, na medida em que o Partido Socialista vai apresentar o seu programa de governo depois, vai ter que dar garantias ao Presidente da República que isto que foi aqui referido, nomeadamente os compromissos internacionais, são para cumprir, porque, como já se percebeu, a disponibilidade, o espaço que a Comissão Europeia, que a Europa dá neste momento a Portugal é mínimo, e nesse sentido António Costa vai ter que correr. Uma coisa é fazer isto que ele fez, muito diferente vai ser gerir isto. André Macedo, muito obrigado. Obrigado. A crise política em Portugal marcou o congresso do PPE em Espanha. O presidente do PPE disse que Portugal corre o risco de se tornar uma nova Grécia. E Angela Merkel desejou boa sorte a Passos Coelho. O chefe de governo de Espanha mostrou-se preocupado com a situação portuguesa. Não quis deixar Portugal nem por poucas horas. Foi um dos grandes ausentes do congresso do PPE, em Madrid, mas Passos Coelho enviou uma mensagem. We should not forget that Portugal was the first country to hold general elections after the conclusion of an assistance program. I always trusted the good judgment of the Portuguese people. And in fact, all those political parties that during these last few years turned their backs against reality were defeated at the polls.
Those political leaders that use demagogy against common sense and mobilized radicalism against responsibility were rejected by the people. Num congresso com sala cheia, onde não faltaram Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi ou os presidentes da Comissão e do Conselho Europeu, Passos Coelho defendeu a responsabilidade, o realismo e a coerência dos partidos e da política. O impasse em Lisboa marcou parte dos discursos e intervenções. Wenn wir Portugal sehen, unser Freund Pedro kann heute nicht hier sein und ich wünsche ihm von Herzen eine erfolgreiche Regierungsbildung. Er hat ein tolles Wahlergebnis hingelegt. Mariano Rajoy lamenta a situação. Sería la primera vez en la historia de la democracia, desde que volvió a la democracia en Portugal, que el partido que gana las elecciones no gobernara. Bueno, una coalición entre el Partido Socialista, el Podemos de allí y el Partido Comunista creo que sería muy negativo para los intereses de todos y sobre todo no respetaría lo que han dicho los ciudadanos, pero ahí hay partidos que ni quieren euro, ni quieren las reglas de la Unión Europea, llevan siempre dando la batalla a lo que hemos aprobado los demás en la Unión e insisto, a mí me gustaría y espero, y es lo democrático, que o Sr. Passos Coelho fuera elegido ou reelegido presidente de Portugal. O presidente do governo de Espanha está em plena pré-campanha eleitoral. Dia 20 de dezembro vai saber se é ou não reeleito. E para já as sondagens não lhe dão maioria absoluta. Pedro Passos Coelho deseja-lhe sorte e persistência. My dear Mariano, you also had to deal with a very heavy legacy 4 years ago. You also had to be persistent to turn around a very difficult economic and social situation. And now you also have positive results to show. For your next demanding challenge, I wish you the best of luck, because you and the Spanish people deserve it. O Congresso terminou com a eleição dos novos vice-presidentes do PPE. O eurodeputado Paulo Rangel é um deles. Com Carlos Pinota, Daniela Santiago, RTP, Madrid. António Barreto acredita que um governo de esquerda pode levar a um novo resgate financeiro. O antigo ministro socialista prevê que a esquerda vai fazer disparar a despesa e desequilibrar a situação económica, prevendo que a aliança do PS com os comunistas não tem futuro. António Barreto não põe em causa a legitimidade das negociações à esquerda, mas não acredita num grande futuro. São duas esquerdas, defende o sociólogo, e uma tentação irresistível de poder. Cheira bem, cheira ao poder. E de repente, cheirou bem ao PC, cheirou bem ao Bloco e cheirou bem ao PS. E isto é irresistível. Tentação de poder e um caminho que não tem o mesmo destino. Chegando a Aveiras, você vai ver que este governo de maioria de esquerda artificial e oportunista vai arrebentar com toda a força. O antigo deputado socialista vê, para além de mais riscos num governo PS, PCP e Bloco de Esquerda, riscos que podem levar a um segundo resgate financeiro em Portugal. Se vamos para um governo instável, apoiado pelos dois partidos de extrema-esquerda, que vão fazer tudo o possível por retirar a maior parte das vantagens imediatas, aumentos, subsídios, leis laborais, subsídios, pensões, reformas, vão tentar tirar o mais possível, aumentar a despesa do Estado o mais possível no imediato. Se nós tivermos isto durante este ano e meio, nós daqui a ano e meio estaremos aqui a conversar, nós os dois estaremos aqui a conversar, é o segundo resgate. E uns 3 ou 4 anos de áspera austeridade para Portugal. Por tudo isto, António Barreto defende que o PS ganha 2 dúzias de meses de poder político, mas que no final só terá a perder.